Fala pessoal, feliz sábado a todos. Aqui estamos mais uma vez com o nosso segundo estudo da nossa lição da Escola Sabatina Jovem, que com certeza está sendo uma bênção para cada um de nós. Aqui estamos mais uma vez, tema apologética. Tem sido muito bom estudar essa lição. E aqui estou mais uma vez com os meus colegas. Sejam bem-vindos novamente a essa série espetacular de estudo da Palavra de Deus. Mais uma vez aqui eu estou com o Daniel, a Tamires e o Danilo. Nós estamos imergindo em um trimestre muito importante de estudo da lição. E aqui, vamos embora, né? Vamos para a nossa lição, vamos estudar a Bíblia, vamos estudar a Palavra de Deus. E eu queria primeiro orar, começar orando. É sempre muito importante buscarmos a presença do Senhor, sempre quando nós abrimos a Palavra de Deus. Então, aí onde você está, feche seus olhos e se junte a nós aqui nesse momento especial de oração. Querido Deus, nosso bondoso Pai, muito obrigado, Senhor. Mais uma vez, o Senhor nos permite estudar a Tua Palavra. Te pedimos a Tua orientação, que o Teu Santo Espírito se faça presente em nosso meio e que possamos realmente compreender as Tuas verdades em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Nossa lição essa semana tem como título Missão Areópago. Uma grande missão, um grande desafio que o apóstolo Paulo enfrentou. E aí temos como texto base Atos, capítulo 17, lá do versículo 16 até o 34, vai contextualizar aquilo que nós estamos utilizando como base para essa semana. E aí eu queria contextualizar aqui de forma sintética e rápida. Paulo, ele tem um grande desafio, compartilhar de Deus, do verdadeiro Deus, em um público que tinha vários outros deuses, né? Até existia ali um altar do Deus desconhecido, mas que Paulo sabia identificar quem realmente era esse Deus desconhecido, e ali ele tem um diálogo respeitoso, e esse diálogo fez com que as pessoas, pelo menos alguns, tivessem um direcionamento, né, acerca do Deus verdadeiro. E aí, eu queria já iniciar o meu diálogo, né, a nossa conversa aqui com os meus amigos, fazendo uma pergunta interessante ao Danilo. Danilo, como falar de Deus em lugares difíceis? Bem, Paulo, ele justamente nos apresenta a maneira de fazer isso, né? Então você percebe ali na charge do sábado, onde é comentado que Paulo ele agora chega ali, né, perante os atenienses. Tem que lembrar que ele estava com uma forte oposição filosófica e agora ele começa ali realmente a dizer, né, sobre a espiritualidade daqueles atenienses, sobre os filósofos dele e agora citando até um deus deles, né, que eles tinham ali. E a charge comenta aqui: atenção captada, ponte estabelecida. Então a questão é que se Paulo não tivesse feito aquilo ali, aquela introdução, ele não conseguiria ter agora a atenção daqueles atenienses. E essa é a mesma forma que a gente tem que fazer hoje. Isso, muito bem. E é algo bastante interessante, né? Quando a gente chega lá na segunda-feira, o título Paulo, o apologista, e a gente percebeu muito essa dinâmica aqui na lição passada, né? A importância de nós defendermos a nossa fé, mas não como um advogado, mas como uma verdadeira testemunha do Senhor. E eu queria escutar um pouquinho de Tamires, né? Qual a sua impressão? Qual a impressão que essa parte da segunda aqui trouxe para você? Ok. Então aqui, né, a gente vê que Paulo, ele dá de fato uma aula, né, de apologética. E ele apresenta aqui, né, alguns exemplos de como nós podemos também aplicar, né? Então, primeiro, né, tenha sensibilidade cultural, ou seja, não ataque as pessoas, construa pontes. Porque muitas vezes, né, quando a gente quer defender aquilo que nós acreditamos, a gente acaba querendo atacar o outro. Mas, de fato, nós precisamos construir pontes, né, para que aquilo que nós falamos possa, de fato, alcançar o coração do outro. Segundo, né, apresente a grandeza de Deus, ou seja, mostre que Deus não se limita a templos, ou seja, Ele é o Deus criador, o Deus, né, que faz todas as coisas, criou todas as coisas e está no controle de tudo. Então, Ele não se limita apenas, né, a um templo feito por mãos humanas. Terceiro, né, torne a mensagem pessoal, ou seja, mostre Deus como alguém próximo, né? Então, de fato, né, a gente precisa mostrar que Deus é um Deus pessoal, um Deus que se aproxima de cada um de nós e nos conhece de forma pessoal. E por último, né, anuncie o evangelho completo sem omissões, ou seja, não pule as partes, né, que a gente julga ali também importantes,
Mas muitas vezes a gente fica com aquele receio, né, de chegar e falar ali para as pessoas, porque aparentemente são coisas, né, que talvez crie ali de certa forma um ataque ao outro, mas a gente realmente precisa falar sempre a verdade, né? Então não fugir disso aí. Então a gente consegue observar aqui que Deus, ele é um Deus de equilíbrio. Ele é um Deus criador, mas ele também é um Deus pessoal. Um Deus que aparentemente está distante, mas ao mesmo tempo está próximo de cada um de nós. E vai uma pergunta aí, né, para os nossos amigos internautas aí. Como você pode unir sensibilidade cultural, profundidade teológica e relevância pessoal ao compartilhar a sua fé? Então não deixe de comentar aí, né, com a sua classe. Isso, muito bem. E é sempre muito importante a gente aqui ter esse momento de interação com o público, com você que está aí nos acompanhando. Então, é importante você deixar o seu comentário, né? Interaja conosco. Nós estamos aqui, mas a gente gosta de acompanhar essa interação com você que está nos acompanhando em casa. A gente sempre vai lá observar os comentários e para a gente é muito importante. Então, deixa lá teu comentário, fala, isso aqui também compartilha lá, né, com os teus colegas, teus amigos, os amigos lá da tua classe jovem, para que todos possam aí estar interagindo conosco e a gente fazer essa grande rede de aprendizagem. E aí, algo muito interessante que nós encontramos aqui no texto bíblico é que Atenas era um lugar cheio, carregado de filósofos, né? E aí, como compartilhar de Jesus, como compartilhar dessa fé tão importante com esse público que aparentemente é tão difícil de falar. E aí eu queria escutar um pouquinho, né, o Danilo, o que é que o Danilo tem a comentar sobre essa parte aqui da terça-feira, onde tem como título Os Filósofos e Jesus. Você vê aí o desafio grande que Paulo teve, né? Chegando a um lugar onde ninguém queria saber sobre o que ele estava pregando. Ninguém queria saber sobre a mensagem que chegaria ali. Inclusive, eles já ficavam ali com certos rumores. Peraí, Paulo tá chegando aqui, esse rapaz aí, ele tá inventando aí umas histórias que eu acho que a gente não vai ouvir. Só que ele chega ali, como o Danilo bem comentou, né? Chamando a atenção, dizendo: ei, atenienses, eu vejo que vocês são muito religiosos, mas eu vim falar de um Deus que vocês não sabiam que precisavam conhecer. Olha só, o nome do Deus desconhecido aqui. Eu vim falar sobre este. E ali ele vai e puxa uma história que era mais de 600 anos atrás, de basicamente uma praga aconteceu ali em Atenas, e para resolver aquela praga, um oráculo chamou um, um filósofo lá, eu esqueci agora o nome dele, Epimênides, muito obrigado, Danilo. E chamando esse filósofo, ele também não conhecia qual Deus resolveria. Mas ele disse: há um Deus que resolve. Pega ali umas ovelhas e deixa passar fome. O lugar onde elas escolherem para descansar é onde a gente vai ter que fazer um altar para esse Deus. E aí, as ovelhas com fome, ao invés de comerem, chegaram num lugar, sentaram e não comeram. Ficaram esperando lá. Então, eles já ali fizeram um altar. Mas para que Deus? Como é que é esse Deus? Eles não sabiam. Então deixou ali ao Deus desconhecido e resolveu a praga. E aí, 600 anos depois, chega Paulo com justamente toda essa história carregada. Oh, esse Deus eu conheço. Eu vim mostrar para vocês quem é esse Deus. E aí, aqui na parte da terça-feira, ele traz aí dois tipos de ramificações de filosofias, né? Os epicureus, ou os epícuros, e os estoicos, onde veja como Paulo é interessante, né? Como um cristianismo é interessante. Porque aqui, essas duas filosofias, elas tentam resolver coisas da vida, como, por exemplo, trazer o que traz a felicidade ao homem. Quando a gente trata dos epicureus, ele diz: olha, Deus está muito longe, Deus não vai ligar para você. Os deuses que a gente crê nos abandonaram. Só que aí Paulo chega dizendo: olha, aquele Deus de 600 anos, ele quer que você o conheça. Aquele Deus ali, você precisa conhecer, ele está se importando com você. E os estoicos que acreditavam ali que não, o que basta agora é os teus sentimentos, como você se controla. Chega Paulo dizendo: epa, o teu autocontrole não é suficiente para a felicidade, porque veio um homem e morreu por você. Precisa conhecer e se arrepender dos teus pecados, porque aquele homem fez algo que você não tinha como resolver com os teus próprios sentimentos. A pergunta que fica é: será que as pessoas já ainda estudam esse tipo de coisa hoje, né? Deixa eu só
fazer aqui um breve comentário, uma gafe que eu cometi agora há pouco, chamei Daniel de Danilo. Isso é a dificuldade da gente fazer um programa como esse com gêmeos, né? Porque tem momentos que a gente acaba misturando quem é quem, mas aí depois que eu falei, eu lembrei, não, aquele ali não é Danilo, aquele é Daniel. E aí, nesse contexto aqui dos filósofos, né, você coloca aí duas linhas de pensamento que naquela época era bastante estudado, né, bastante utilizado, mas aí fica uma pergunta, né, esses filósofos ainda são estudados hoje, Danilo? Por incrível que pareça, não em relação aos epicureus, mas em relação ao estoicismo, ele se tornou cada vez mais relevante nos dias de hoje, né? Então as pessoas voltaram a estudar o estoicismo, e só que como o Daniel bem lembrou aí o caso, é que o estoicismo ele justamente tende a, a ideia de você ter o autocontrole do seu ser, né? Mas você sabe muito bem que, na verdade, o autocontrole para o cristão, ele não vem de simplesmente uma questão de que parte de você, mas na verdade parte realmente do Deus, né? De Deus. É Cristo em nós que realmente faz com que a gente possa ter os frutos do Espírito e ter esse autocontrole, a mansidão, o amor que vem dele. Uma coisa interessante é o que, para os nossos amigos internautas aí, né? A história que Daniel contou, você pode acompanhar lá no Hiperlinkados, na temporada 5 num episódio 15. E um detalhe interessante a ser comentado sobre isso é, muitas pessoas poderiam pensar que agora, uma vez que no versículo, no capítulo que a gente leu, né, é comentado que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Não é? Exatamente. Então, o que acontece é que algumas pessoas pensam assim, então quer dizer que se eu não contar sobre Deus para os índios, então eles vão estar salvos, né? E aí fica aquele negócio, é melhor não contar para ninguém sobre Jesus, porque senão eu estou realmente levando o pessoal para condenação. E aí, eu gostaria de citar Atos, no capítulo 14, no versículo 15, 16 e 17, que ele fala o seguinte: ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo. Então, um grande ponto é que a história que Daniel contou ali, de realmente um Deus que salva um povo de uma praga, e agora, 600 anos depois, Paulo chega ali naquele lugar que foi semeado, ele agora está colhendo, é justamente o ponto que a gente deve entender. Deus ele está se fazendo conhecido para todos os povos, índios, aborígenes, russos, etc. Todos eles conhecem Deus de um jeito diferente. E quando a gente fala de Jesus, a gente está agora tirando essa máscara de um Deus que talvez esteja longe, de um Deus distante, e mostrando que, olha, Deus te ama. Isso mesmo, muito bem. O que chama bastante a minha atenção aqui, a lição, na verdade, ela vai fazendo a gente se caminhar, né, em uma visão bastante interessante. A gente começa aí vendo toda essa história de Paulo, essa experiência de Paulo, um grande apologeta, né, um homem super educado, que teve a sensibilidade de dialogar ali com muitos filósofos, com o pessoal de Atenas, e ainda assim conseguir atrair a atenção daquele público. Só que quando a gente chega na quinta, a gente começa a se ver agora, né, na história. Não dentro da história lá em Atenas, mas com a nossa experiência pessoal. Né? Nós também pregamos o evangelho. A gente também se envolve, né, nesse trabalho de levar a mensagem aos outros. E aí, a quinta-feira tem como título, né? Fracasso do evangelho é uma pergunta que faz a gente refletir. Quando a gente analisa a história aqui de Atos, a gente percebe algo bastante interessante. Paulo tem toda aquela forma de falar, né, com o público, chama a atenção das pessoas, só que no final da história a gente vai perceber que poucas pessoas deram ouvidos à mensagem de Paulo. Aí o texto vai mais além, o texto ele se aprofunda ainda mais, ele diz o seguinte, que algumas pessoas começam a escandalizar, tipo, a, a, a visão que eu tive aqui da história é que algumas pessoas começam, usando a expressão que a gente utiliza hoje, começaram a mangar dele, não dar crédito àquilo que ele estava dizendo, mas existe um público que deu atenção ao que Paulo falava.
E isso é o que chama muito a minha atenção, porque nos nossos dias acontece a mesma coisa. A gente faz todo um trabalho evangelístico. Estamos no mês do Caleb, por exemplo, né? Todos nós aqui estamos representando a missão Caleb, não apenas vestindo a camisa, mas colocando em prática. Todos nós estamos envolvidos, né, na pregação do evangelho nesse mês de janeiro, e a gente faz todo um trabalho, só que no final, os frutos, né, que surgem a partir daquele trabalho, comparado à quantidade de pessoas que a mensagem foi levada, a gente percebe que é bastante pequeno. E isso muitas vezes pode acabar minando a nossa fé de alguma maneira. E isso a gente não pode deixar acontecer de forma nenhuma. E aí tem uma pergunta que eu queria trazer aqui para que vocês pudessem discutir aí na classe, né? O que fazer nesses momentos de desânimo? A gente se doou o máximo, a gente entregou tudo de nós e no final a gente não vê os frutos que nós queríamos ver, né? Como lidar com essa angústia, com essa situação. Então, eu queria que você compartilhasse aí também na sua sala esse pensamento, escuta aí dos seus colegas, o que é que eles acham em relação a isso. E aí, a gente agora já se encaminha para o final, não é isso, Danilo? Exatamente. Um grande ponto que eu gostaria de comentar é que, como é comentado na parte da quinta-feira, Deus, toda a vida é importante para Deus. Você pode ver aí uma leitura recomendada lá em Marcos, no capítulo 5, no versículo 1 até o 20, é mostrado agora de Cristo indo para uma cidade para buscar uma pessoa e ele realmente pregar às outras pessoas. E agora fica aquela questão, né? Qual que seria a citação da semana, né? Isso mesmo. Tamires, aí a pergunta para você, né? Qual a citação da semana? O que é que finalize aqui esse momento da nossa lição? Muito bem. Na sexta-feira, né, nós temos uma citação de Atos dos Apóstolos, na página 153 e 154, que diz: Deus pode e está disposto a conceder aos seus servos toda a força de que precisem e a lhes dar sabedoria que suas variadas necessidades exigem. Ele fará mais do que cumprir as mais elevadas expectativas dos que nele colocam a sua confiança. Então, precisamos, né, confiar em Deus. E vai aí uma última pergunta para você, né, debater na sua classe. Como podemos manter a fidelidade ao Evangelho e, ao mesmo tempo, encontrar pontos de conexão com quem pensa diferente de nós? Então, pense aí. Compartilhe também conosco, se você desejar, né, nos comentários. Amém. Chegamos ao final de mais uma lição. Rapaz, o tempo passa muito rápido, não é? No instante, o nosso tempo aqui esgotou, mas a ideia é essa, é fazer você estudar a lição. Aqui é só uma ajuda, né? É só um abrir de mente para que você aí na sua classe possa realmente debater com seus amigos, com seus alunos, né? Com seus colegas de sala. Então, a gente agradece mais uma vez a presença de vocês, a audiência de vocês, na verdade, é sempre muito bom a gente saber que vocês estão conosco. Por isso que é importante você deixar lá seu comentário. A gente sabe a quantidade de pessoas que visualizou, mas a gente não sabe quem é. A gente quer dar nome a essas pessoas que nos acompanham. Então, deixa lá seu comentário para que a gente possa saber quem realmente é você. Siga o nosso canal, compartilhe. Isso é muito importante para que a gente possa gerar realmente um engajamento aqui nas redes. Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nesse momento, iremos encerrar com uma oração. O Danilo vai fazer esse momento de oração. Então, antes de Danilo orar, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui conosco. Então, Danilo, pode dirigir essa oração aí. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos ajuda a ser apologetas, que possamos realmente cumprir a nossa missão. Que não seja vencer debate, mas atingir corações pela tua força. Em nome de Jesus. Amém.